no livro de Ruth. Quero abrir aqui com vocês, livro de Ruth, no capítulo de número 1. Eu vou ler somente o primeiro verso, para a partir disso a gente meditar. No entanto, já lhe aviso, a palavra de Deus hoje vai ser do verso 1 até o verso de número 6. Então, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, é de Deus. Vai facilitar já depois a gente poder olhar junto o texto sagrado. Então, a palavra de Deus diz assim, Ruth, capítulo 1 e verso 1. Nos dias em que juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e com seus 2 filhos. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estar iniciando uma minissérie, né? Não vai ser uma série, não vai ser um grande, vai ser, na realidade, bem pouquinha coisa que a gente vai ver, mas nós vamos iniciar essa minissérie baseada no livro de Ruth. Talvez porque nessa época de quarentena é bom sempre a gente, como é que eu posso dizer? Tá maratonando alguma coisa, então para a gente não ter só o que maratonar nas outras séries, eu vou fazer uma pequena série. Eu não sei quantas mensais ainda vão ser, mas não vai ser uma série como a que nós estamos pregando na igreja, né, que é a da Grande Comissão, que é uma série mais extensa. Essa é uma coisa rápida, eu acredito que 3 ou 4 mensagens nós estejamos cobrindo os assuntos que eu quero abordar no livro de Ruth. Mas por que me chamou a atenção o livro de Ruth? Primeira coisa, irmãos, é pelo próprio contexto da pessoa de Ruth. Ruth é uma mulher que ela vai ter uma relevância na história da salvação. A Ruth, uma mulher que é moabita, ela não fazia parte da linhagem de Israel, ela vai aparecer na Sagrada Escritura lá em Lucas, capítulo 3, verso 32. Ela consta da linhagem de Jesus. Então, tu observa, é uma mulher que vale a pena a gente se aproximar do texto sagrado para identificar isso, como uma moabita. Como pode, né? Por que uma moabita foi parar na linhagem de Jesus? Então, baseado nesse personagem tão interessante, aí a gente lendo o livro de Ruth, eu quero já fazer uma rápida observação. Primeira coisa, se você não leu ainda o livro de Ruth, leia. É um texto maravilhoso. Irmãos, é uma história que é uma história apaixonante, cheia de passagens interessantes, cheia de viradas. Então, irmãos, vale muito a pena a gente reler o livro de Ruth. É um livro pequeno, você lê rapidinho, mas que você vai crescer muito nisso. E o detalhe dessa história é que existe um contexto aqui. Por que é tão relevante a gente parar e pensar que existe uma moabita na história de Jesus? É porque a gente precisa entender ou se lembrar quem era esse povo, da onde surgiu Moabe. Então, resumidamente, Moabe é um povo que descende de uma relação incestuosa. Lá em Gênesis 19, tem a história de Ló. Ló foge de Sodoma, foge com as suas 2 filhas. As filhas de Ló embebedam Ló, e a partir deste embebedamento, né, deste momento, acontece uma relação incestuosa e que dá origem ao povo de Moabe, né? A primogênita deu luz a um filho e lhe chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. Eu estou lendo aqui Gênesis 19, 37. Então, observe, é um povo já meio estranho, teve uma origem complicada. Para piorar,
ao longo da história, a gente vai perceber algumas coisas. Primeiro, é um povo que sempre foi inimigo de Israel. Ao longo da história, foi inimigo de Israel. Você vai encontrar, por exemplo, em Números 22, um rei lá de Moabe, chamado Balaque, contratando o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Você vai perceber que o mesmo povo de Moabe, ele oprimiu o povo de Israel durante 18 anos na história da época de Juízes. Então, é um povo que sempre foi inimigo de Israel. É um povo que tem uma ascendência complicada, tem uma inimizade com Israel e que é um povo idólatra. Eles adoravam lá uma divindade chamada Quemos. E essa divindade, inclusive, ela aceita sacrifícios humanos. Isso está lá em segundo livro de Reis, no capítulo 3, verso 26 e 27, vai ter uma passagem que vai mostrar que um determinado rei moabita, ao se ver no momento de desespero, porque estava perdendo uma guerra, ele vai e sacrifica o seu próprio filho para a divindade dos moabitas. Então, irmão, é um negócio que tu fala, como é que pode uma moabita fazer parte da descendência de Jesus? Chama a atenção da gente. E é isso que a gente vai tentar identificar ao longo dessas mensagens que nós vamos pensar, começando a partir de hoje. E hoje, o tema da mensagem de hoje é o peso das decisões precipitadas. O peso das decisões precipitadas. Qual o cenário que a gente está vendo? Tem uma família que mora em Belém, na época dos juízes. Está tendo fome em Israel. E aí, qual é a decisão que eles tomam? Vamos morar em Moabe. Irmão, sinceramente, pense numa decisão estranha. Tu tá numa situação complicada, eu entendo. Mas o que é que tu vai fazer em Moabe em nome de Jesus? Como é que tu vai sair de Belém para ir para um lugar de inimizade, um lugar de idolatria, um lugar que é estranho sobre todos os sentidos? Um lugar onde haviam opressores que lhe dominavam. Apesar de que o livro de Ruth não é muito claro em que momento do juiz, em que juiz estava à frente daquele momento, mas de qualquer forma é um tempo conturbado. E aí, no momento de aperreio, no momento de dificuldade financeira, o que é que o marido de Noemi resolve fazer? Bora lá. Bora para Moabe. Vai dar certo lá em Moabe. Irmãos, olha que lição grandiosa. Quantos de nós, no momento de dificuldade, a gente não deixa Belém, não deixa Israel para ir atrás daquilo que nossos olhos enxergam como uma boa opção? O que é que ele estava vendo? Eu estou com um problema imediato. E era um problema, eu estou com fome, eu preciso sustentar minha família. É a solução que ele encontra que é errada. Como é que ele resolve fazer um negócio desse? Esse que é o ponto. Irmãos, a gente precisa entender que momentos de dificuldade podem nos ocorrer, mas que mesmo em momentos de dificuldade nós não podemos tomar decisões precipitadas. Existe a possibilidade, inclusive, irmãos, de Deus querer nos aperfeiçoar através das tribulações. Existe aqui um indício disso. O autor do livro de Ruth, que ninguém sabe exatamente quem foi, existe uma discussão sobre isso, mas que alguns apontam como Samuel, ele tem um entendimento aqui. Você vai ver isso no verso 6. No verso 6 vai dizer, então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe pão. E essa ideia de que
que Deus havia se lembrado do seu povo, estava lhe dando pão, é um sinal de que, para o autor do livro de Ruth, o período de fome que esse povo passou era um momento de provação dada por Deus, para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos. E aqui eu quero só lembrar para vocês que o tempo onde houve a história de Ruth é o tempo de Juízes. E a história de Israel no tempo de Juízes é uma história extremamente complicada. É uma história cheia de altos e baixos. É uma história de rebeldia do seu povo. É uma história onde cada um fazia o que era bom aos seus olhos, porque não havia rei sobre eles. E este é o refrão que repassa todo o livro de Juízes. Então, provavelmente, aquela fome que estava em Israel era, de fato, uma provação dada por Deus. Existe a possibilidade, irmãos, de Deus querer nos aperfeiçoar por meio de provações. Existe a possibilidade de Deus querer purificar a sua igreja, assim como o fogo vai purificar o ouro. O Senhor querer purificar a sua igreja através de provações. Existe essa possibilidade. E nesse momento, queridos, a pior opção que a gente pode fazer para a nossa vida é sair de Israel e ir para Moabe. Porque Moabe, repito, é local de iniquidade, é local de idolatria, é local de perda dos valores que a gente tão dificilmente tem construídos. Então, irmãos, decisões precipitadas são ruins para a gente, que geram consequências na nossa vida que são igualmente ruins. No caso específico de Noemi, ela passou lá 10 anos em Moabe. E esses 10 anos que ela passou em Moabe foi um período de perda profunda para Noemi. Noemi, em Moabe, perdeu o seu marido. Noemi, em Moabe, perdeu os seus filhos. E se viu desamparada. Tu imagina, sai de Israel procurando uma alternativa para a sua vida. Sai de Israel procurando uma solução para a sua vida. E, no final das contas, as coisas só pioram. Perde o marido, perde 2 filhos. Pastor, tu está falando que se ela tivesse permanecido em Israel, ela não teria sofrido as mesmas perdas? Não, não estou falando isso. Eu estou apenas apontando para o fato, que é o que a gente pode ir até onde a Escritura nos permite. Apontando para o fato que Moabe não foi um lugar de bênção na vida de Noemi. Moabe foi um local de perdas, foi um local de sofrimento, foi um local de falência completa. Até o momento que ela se viu desamparada. Irmãos, você se lembra disso? Você se lembra que, nesse contexto da história bíblica, uma mulher que se via viúva, ela estava de fato desamparada. Ela perdia os seus direitos, ela não tinha como prover o seu próprio sustento. E ela está num momento muito crítico da sua vida. Mas, irmãos, olha que coisa linda. Ainda em Moabe, Noemi ouviu uma palavra de Deus. Ela ouviu, isso aqui eu faço questão de ler novamente com vocês o verso 6. Ouviu que o Senhor havia lembrado do seu povo, dando-lhe o pão. Irmãos, entenda. Às vezes, nos momentos que a gente mais se sentir desamparado, no momento que pede as opções humanas, é o momento que a gente precisa ouvir a palavra de Deus,
que vai nos direcionar para algo maior, irmãos. Queridos irmãos, muitas vezes os nossos maiores problemas estão justamente no fato que a gente não quer estar dependente do amparo de Deus, mas que a nossa vida é pautada pelas nossas decisões, pelo aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente acha que é o melhor. E não é assim que a vida funciona, irmãos. A gente tem que aprender com o começo dessa história a parar de decidir coisas baseadas naquilo que a gente acha, naquilo que o nosso olho enxerga, e começar a andar em confiança de Deus. Me lembro, nesse momento da mensagem, de um determinado momento que Abraão e Ló, seu sobrinho, conversaram sobre como eles iriam separar o seu caminho. Eles chegam no meio de um campo e falam o seguinte: Abraão olha para Ló e diz: Ló, pode olhar a terra. Você escolhe do jeito que você quiser. Para o lado que você for, eu vou para o outro. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se tu for para o lado, para a direita, eu vou para a esquerda. Ló faz a escolha baseada naquilo que o olho pode ver, naquilo que era melhor aos seus olhos, e vai fazer o seu local de moradia na planície de Sodoma. Abraão preferiu confiar na providência de Deus. Então, irmãos, não tomem decisões precipitadas, baseadas naquilo que o olho pode ver. Não tomem. Mas se por um acaso a gente chegar baseado nas escolhas que nós fizemos na nossa vida, chegarmos em um lugar de dificuldade, que a gente sempre possa estar com os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz do Senhor, que nos manda de volta aquela esperança, aquele alento da gente saber que o Senhor, Ele não nos desampara, e que o Senhor se lembra do seu povo, e que o Senhor manda o pão para aquele que precisa de pão. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E aqui, meu irmão, nunca se esqueça disso. Deus não nos desampara. Deus não nos deixa órfãos. Por mais que as circunstâncias nos mostrem o contrário, o nosso Deus sempre é conosco. Irmãos, e aqui a gente precisa aprender a fazer duas coisas. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. No momento de desesperança de Noemi, no momento de sofrimento e desamparo de Noemi, ela ainda distante, ela ainda em Moabe, ela estava longe, ela não estava no lugar da bênção, ela ainda estava no cenário contrário. Mas nesse momento contrário, o que ela faz? Ela ouviu a voz de Deus e ela obedeceu à voz de Deus. A gente precisa ouvir a voz do Senhor. A gente precisa ouvir a palavra de esperança que sai dos lábios do nosso Deus. A gente precisa ouvir aquilo que o nosso Deus tem falado para a gente, que é aquilo que vai nos trazer esperança, aquilo que vai nos trazer confiança. É a palavra do nosso Deus. E, irmãos, entendam, a palavra do Senhor para Noemi foi: minha filha, tem pão na casa do pão. E aqui tem uma lição fundamental. Belém, o nome Belém significa casa do pão. Olha só como, às vezes, o nosso entendimento, a nossa visão é cega pelo inimigo. Noemi e sua família estavam na casa do pão e saem da casa do pão atrás de pão. Irmãos, olha o absurdo da decisão precipitada. Sair do lugar da bênção atrás de algo que Deus nos concede. A gente não pode fazer isso. A gente precisa, sim, receber de Deus aquilo que Deus tem nos prometido. Permita que a voz de Deus chegue até você e que você
receba o reforço, a esperança, a confiança espiritual. E que Deus vai te mostrar neste momento que o lugar da bênção é o lugar onde Deus te coloca. Não adianta você sair da casa do pão atrás de pão, que você não vai encontrar. Você precisa estar no lugar da presença de Deus para ser grandemente abençoado pelo Senhor. Irmãos, não basta ouvir. Noemi poderia ter ouvido essa palavra e ela e as suas noras continuado em Moabe. Ela poderia ter ouvido a palavra do Senhor, dizendo para voltar ao lugar da bênção e receber o sustento da onde lhe era necessário e ter continuado. Então a gente precisa ouvir e precisa obedecer às instruções do Senhor. Irmãos, voltar às vezes é difícil. Voltar às vezes é reconhecer que aquilo que a gente decidiu era uma decisão que foi ruim. E às vezes isso vai afligir o nosso próprio orgulho. Às vezes a gente vai ficar com o nosso coração endurecido e não vai querer voltar, porque a gente não quer dar o braço a torcer. Mas, às vezes, a única maneira que a gente tem de ir para frente é voltando mesmo. Às vezes, a única maneira que a gente tem de prosseguir é voltar, como disse o Senhor para a igreja em Éfeso. Lembra da onde tu caíste. Volta às primeiras obras. A gente precisa voltar. Ouvir e voltar. Maravilha. Irmãos, eu quero já partir neste momento para algumas aplicações rápidas da palavra de Deus. Tendo ouvido esse ensinamento precioso, a gente pode, sim, guardar no nosso coração algumas lições para o nosso dia a dia. Primeira aplicação que eu quero fazer desse trecho da Sagrada Escritura, o melhor lugar para a gente estar sempre é junto do Senhor, irmãos. Sempre é junto do Senhor. O melhor lugar para a gente é junto de Deus. Não existe outro lugar para a gente, irmãos. Não existe outro lugar para nós estarmos. Não existe. Queridos, se a gente entender que mesmo em momentos de tribulação, mesmo em momentos de prova, mesmo em momentos de dificuldade, o lugar que nós devemos estar é na presença do Senhor. Eu tenho certeza que muitos problemas serão sanados só com essa decisão de permanecer na presença do Senhor. Se estar na presença do Senhor é o melhor lugar que a gente pode estar, a segunda aplicação para hoje é, meu irmão, não saia do lugar da bênção. Não saia. Não saia do lugar da bênção de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque nós precisamos, de fato, estar no lugar que o Senhor tem nos mandado estar. Sabe, ao longo da nossa vida, da experiência, eu tenho cada vez mais percebido e tendo certeza disso, irmãos. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo com a gente no momento em que a gente está passando. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é aonde o Senhor quer que a gente esteja. Porque, irmãos, aonde o Senhor quiser que nós estejamos, lá é que o Senhor vai nos abençoar, irmãos. Não vai ser em outro lugar. Se você quiser lembrar da história de José, a história de José inteira fala sobre isso. Aonde José estava era o lugar da bênção dele. Fosse na casa de Potifar, fosse na prisão, fosse aonde fosse, a bênção do Senhor permanecia na vida de José. E de igual forma nós devemos entender que não é sair da casa do pão que vai nos levar ao local de bênção, mas a nossa bênção está em permanecer
na casa do pão, na casa do nosso Senhor, no local onde o Senhor nos alimenta. Terceira aplicação, nós já comentamos, a gente tem que aprender a ouvir e temos que aprender a obedecer à voz do Senhor. Nunca deixe de obedecer à voz de Deus. Ouvir a voz de Deus já é difícil. Agora, obedecer à voz de Deus às vezes é mais complicado ainda. Porque às vezes a voz de Deus, Jesus, ela vai ser tão complicada para a gente, irmãos. Às vezes, ouvir o que Deus nos manda fazer vai diretamente contra aquilo que a gente queria. O Senhor que frustra os nossos planos para estabelecer os dele. Mas graças a Deus que os planos dele são melhores que os nossos. Que o caminho dele é mais alto que o nosso. A gente só precisa sempre de ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. E por final, irmãos, última aplicação, volte para a casa do pão. Volte para a casa do pão. Não existe nenhum outro lugar para a gente estar, irmãos. Não existe. Não existe. Não existe nenhum outro lugar para a gente estar que não seja na presença do nosso Deus. Irmãos, deixa eu lhe contar um segredo. Por mais que você queira procurar alimento em outros lugares, você só vai se frustrar com isso. Aqueles que o Senhor tem uma relação especial, aqueles que já são dele, aqueles que têm um chamado de Deus na sua vida, que já reconheceram a voz do Senhor na sua vida, sabem que não tem outro lugar para eles estarem que não seja a presença de Deus. Sabe, às vezes a gente se ilude, às vezes por um momento de dificuldade, por uma dor, por uma preocupação, a gente se ilude e tenta ir para lugares que não agradam a Deus. Mas, queridos, volte para a casa dos pão. Volte para o lugar da bênção de Deus. Lá é o local do verdadeiro alimento. Não sei se você observou o cuidado do Senhor. Casa do Pão, Belém, é o lugar onde Jesus, muitos anos depois dessa história que nós estamos conversando, veio a nascer. E Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala: eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. Curiosamente, da casa do pão veio o verdadeiro pão, que mata a nossa fome perfeitamente. Você nunca vai encontrar satisfação na sua vida fora de Cristo Jesus. Somente em Cristo nós vamos encontrar satisfação plena. Me perdoe se nesse momento eu vou estar frustrando a expectativa de alguém. Mas, irmãos, aquilo que o mundo promete, ele nunca entrega. Os prazeres que o mundo promete, ele nunca entrega. Aquilo que Satanás promete, ele nunca entrega, irmãos. Nunca, 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 nunca entrega. A verdadeira satisfação, o verdadeiro alimento, nós encontramos em Cristo Jesus. O pão verdadeiro que desceu do céu. Irmãos, nós encontramos a plena satisfação na comunhão com o nosso amado e querido Senhor Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai querido, Deus de toda a eternidade, Senhor, queremos aproveitar esse momento, oh, aleluia, para abrir o nosso coração, Senhor, a Ti. Oh, Jesus, vem falar ao nosso coração fortemente nesta noite, para que a gente reconheça, Senhor, a nossa completa dependência de Jesus, a nossa completa dependência do pão vivo que desceu do céu. Somente em Cristo nós temos o verdadeiro alimento. Somente em Cristo nós temos a verdadeira satisfação plena, Jesus. Queremos, Senhor, neste momento reconhecer isto.
Queremos reconhecer, Senhor, que não existe outro lugar para nós estarmos que não seja na tua presença. Que, Senhor, que não existe nada que pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nem morte, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nem espada, nem nenhuma criatura, nem mesmo um vírus pode nos afastar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Por isso, eu te peço que tu nos fortaleça espiritualmente nesses momentos. Nestes dias, Senhor, que nós não temos podido estar juntos presencialmente, mas que tu sempre, sempre nos alimente com o verdadeiro pão. Para que, Senhor, a gente receba de ti a verdadeira orientação, para que a tua palavra nos guie pelos caminhos corretos, para que nós não tomemos em tempo algum decisões precipitadas e erradas, das quais nós venhamos futuramente nos arrepender. Que a gente sempre encontre em ti a instrução, na tua palavra seja sempre o nosso guia, a luz que ilumina o nosso caminho e a lâmpada para os nossos pés. Que esteja sempre o coração voltado para ti e a gente aprenda sempre a obedecer ao teu mandar. Que a gente aprenda sempre a seguir pelo caminho, Senhor, que tu tens posto à nossa frente. Senhor, que a gente saia daqui com esse coração fortalecido, de saber, Senhor, que se sobre nós vier alguma provação, nós permaneceremos na casa do pão. Se sobre nós vier alguma provação, nós saberemos que é tão somente para nos aperfeiçoar em ti. Porque, Senhor, nós somos provados para sermos, Senhor, purificados por ti. Oh, aleluia! Como um pai bondoso que disciplina os seus filhos. Tu queres, Senhor, nos ver melhor. Tu queres ver, Senhor, que nós cresçamos na tua presença. Senhor, vem nos abençoar. Derrama, Senhor, desta convicção de fé sobre todos os crentes, Senhor, que estão neste momento, neste culto. Sobre todos aqueles, Senhor, que irão ouvir essa mensagem depois através das redes sociais. Sobre cada família aqui representada, que haja, Senhor, o derramar poderoso do teu Santo Espírito, para que a gente seja sempre alimentado por ti, meu Pai, e sustentado por ti. Senhor, em tudo, Senhor, nós te damos graça nessa noite, em nome de Jesus. Quero pedir que os amados irmãos levantem suas mãos, nós vamos ministrar a bênção apostólica neste momento. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E a igreja diz, amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer